Olá, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos aqui ao Preta Nerd Burning Hell. E hoje a gente vai para a nossa segunda live de A Parábola do Semeador, para a gente bater papo sobre Preta Ridge. E, enfim, eu sou a Niki Angala, vocês também se apresentem, meninas, por favor. Dani? Oi, aqui é a Dani. Estou aqui pronta para começar. E eu sou a Alessandra e hoje vai ter spoiler. Hoje vai. Hoje vai, tem chuva de spoiler. Então hoje você será a rainha dos spoilers, não serei eu. Não sei, veremos. Oh! Eu passo a coroa para você. Passei a coroa. Receba. Olha essa, Dani, vamos ver até quando dura essa transferência de coroa. Mas é isso, gente, quem estiver assistindo a gente pelo YouTube, por favor, segue a gente lá na Twitch. Quem estiver assistindo a gente na Twitch, segue a gente lá no YouTube, Preta e Nerd em todas as redes sociais também. Então fiquem aí por dentro, porque a gente está sempre falando sobre as nossas leituras nas redes sociais, nos stories, então é sempre importante vocês seguirem a gente para saber o que está rolando, inclusive para saber mais sobre a nossa programação, que é um pouco complexa, então é muito bom vocês seguirem a gente lá nas redes sociais. É isso, muito obrigada a todos que já seguem também. E aí vamos à nossa discussão, não é mesmo? Na live passada a gente deu as nossas primeiras impressões, a gente falou um pouco sobre o que a gente esperava que fosse acontecer, então eu já queria começar perguntando para vocês como é que foi essa questão da expectativa e do que aconteceu. Mudou muito? Olha. Um de cada vez. Então pode falar, Alex, você tá mais afiada do que eu. Então, mudou bastante. A Lauren surpreende a gente cada vez mais, né? E esse mundo que ela vive também surpreende cada vez mais, né? Quando você sente que vem uma treta pesada. E eles têm que lidar com isso. E é também aquilo que a gente falou na live passada. O tempo todo dessa conexão com a nossa realidade, o que apavora ainda mais, assim. E você, Dani, o que você sentiu? Então, faço minhas as palavras da Ali, mas assim, a Lauren me surpreende a cada minuto que passa. Ela tem um pensamento muito rápido, ela se coloca assim, ela se encaixa muito bem em cada situação que acontece com ela, é impressionante. Ela tem uma reação muito rápida, assim. Ela se adapta muito fácil. Não sei se eu tô conseguindo me explicar bem, mas ela se adapta muito fácil, ela tem aquele instinto de sobrevivência, assim, muito afiado mesmo. Ela é um camaleão para mim. É bem interessante essa questão da Lauren, né? Porque eu acho que a primeira coisa que bate, assim, quando eu li, na verdade, a primeira vez o livro, eu não tinha lido o spoiler na parte de trás que mostra o nome dela. Então eu tive a experiência de só descobrir quem ela era lá quando ela fala a primeira vez quem ela é, que é a Lauren Lamina e tudo mais. Então, essa questão de como a gente se identifica foi muito uma parada que me explodiu a minha cabeça, né? Porque é isso, tipo, ela é uma pessoa incrível, ela é uma pessoa que tem ali uma série de habilidades sociais que a gente raramente vê sendo explorada nos livros de ficção, né? Porque ela é uma sobrevivente. E a gente geralmente não tem a história de sobrevivente, a gente tem a história de quem tá matando, né? Tipo, do colonizador, do opressor, assim. Então faz uma diferença e tanto, né? Quando a gente vê do ponto de vista da Lauren. E essa coisa dela ser um camaleão é uma coisa que a gente vai identificando até na própria vida, né? Porque é uma habilidade que a gente desenvolve para poder sobreviver no mundo que a gente vive, né? Tipo, se adaptar. E aí vem toda a questão da semente da terra. Mas enfim, tô colocando a carroça na frente do boi. Falando da semente da terra já. E aí? O Chibi ou a Chibi, eu não sei, né, mandou boa noite, só pra
Boa noite. Boa noite. Eu acho que é a Cristina, que eu falei esses dias pra ela que eu não tinha achado difícil na hora de ler, assim, ao vivo, aí ela falou que podia chamar de Cristina. Oi, Miguelzinho também, seja bem-vindo. Bem-vindo. E, voltando ao rolê da Lauren. Vocês acham que a gente parte da Lauren, então, pra gente ir destrinchando a história? Sim, Pode ser. Beleza. Bom, a gente já tinha falado que a Lauren é a protagonista desse romance, né? Ela escreve os diários, então a gente só tem acesso à história do que está acontecendo, primeiro do ponto de vista dela, e segundo do que ela está sendo capaz naquele contexto de expressar. Então, em muitos momentos, né, tipo, como o diário, a gente nem todo dia a gente está disposta, nem todo dia a gente tem condições de escrever, funciona essa mesma coisa. Mas aí tem lacunas muito pequenas, porque a Lauren tem uma memória muito boa, e aí ela consegue falar de uma semana depois, assim, tipo, uma semana antes. Quer dizer, durante essa semana aconteceram tais fatos. Então, isso é um dado também interessante sobre a Lauren, que ela é uma pessoa que tem uma memória ótima, e ela armazena muito os fatos, os dados, e ela também é uma pessoa que se preocupa muito em aprender. E aí também é uma habilidade também de sobrevivente que a gente reconhece na gente, como por sermos nerds, né? Que a gente precisa saber das coisas, né? Mas enfim, estou... Temos aqui o Miguelzinho. Que bom. E aí, obrigada pelo comentário, Miguelzinho. Muito bem-vindo mesmo. E muito obrigada por esse comentário tão fofo. Eu vou fazer a minha marquinha aqui, ó, pra você. Pronto. Também. Já tá amorzinha, já. Já tá super amorzinho nessa live, né? Então. Desculpa, obrigada por seguir, Miguelzinho. Obrigada. Sobre essa coisa de ser sobrevivente, né? A memória é muito importante, né? Porque eu até me surpreendo do quanto ela consegue carregar esse caderno para cima e para baixo, com várias coisas acontecendo, né? Como é que ela não perde, sei lá, essa caneta? Uma coisa assim. Que ali ela tem um registro dela, mas por uma opção de que ela necessita isso. Mas um sobrevivente mesmo, nem vai ter como anotar isso ou guardar, armazenar essas informações. Então, tem que contar muito com a memória, né? Mas acho que ser sobrevivente é essa coisa de também você se descobrir, né? Tem muitas coisas que a gente hoje não consegue, a gente acha que não é capaz, e quando vê na hora, se você realmente quer sobreviver, você acaba fazendo, sabe? Sim. E aí também, eu acho que seria até interessante a gente pensar um pouco sobre a questão da bolsa de sobrevivência dela, né? E o que essa bolsa significa, assim, claro, que no contexto ali tem uma função meio clara e tal, mas assim, o que ela pode significar pra gente que tá aqui supostamente no passado? O que ela diz pra gente, esse hábito de se preparar da Lauren, na opinião de vocês? Olha, pra mim, no primeiro momento, eu senti que ela realmente não tinha esperança nenhuma de viver naquele lugar em paz. Assim, na onde ela estava, sabe? Foi a primeira impressão de que ela sabia que algo do tipo ia acontecer e que ela não teria nada naquele lugar, que ela já estava vivendo preparada para aquilo. Foi o que me passou. Realmente, assim, ter bagagem, né? Você ter que nem a gente comentou bastante também na live passada, de que ela tem uma visão futura, que ela é muito visionária. Só que quando a gente ouve visionária, a gente pensa numa pessoa que tem ótimas ideias para o futuro, alguma coisa assim. Mas na real ela está muito preparada para o que pode acontecer, e que nem ela mesma fala de que ela não é uma pessoa não tem a palavra, mas não é de frescuras, alguma coisa assim, mas é uma pessoa direta e que não fica na negação. Então ela encara ali o fato de que aquela situação é instável e que ela precisa fazer alguma coisa, que ela precisa estar preparada para esse momento.
Só que aí quando ela precisa mesmo dessa bolsa, assim, até é engraçado que até ela mesmo não previa tanto como isso ia acontecer. Foi meio que no susto, né, de como agir, né? Então, também fica a lição para mim de que você também deve se preparar, assim. Acho que não deve ser uma obsessão sua, mas um cuidado. Nunca se conformar com o que você tem hoje. Assim. Incrível. Mas assim, não fala essas palavras obsessivas e obsessão na live, por favor. Tá bom. Hashtag Aniquilute. Voltando à programação. Sim. A Cristina comentou aqui que a gente sempre tem que esperar o melhor, mas sem deixar de estar preparada para o pior. E assim, eu leio também essa questão da bolsa de sobrevivência da Lauren muito nessa chave, assim, né? Porque primeiro pessoas negras, com toda essa história de escravidão, que é uma coisa que atravessa muito a palavra do semeador, né? Tipo, é uma história que passa ali em 2025, mas a história da escravidão, ela tá muito presente. Inclusive, a escolha do nome das pessoas negras, tipo, de recuperar ali nomes africanos e tudo mais, tudo isso tem um diálogo, né, com o passado e com o presente. E aí, essa bolsa, ela me remete muito à ideia de que, primeiro, pessoas racializadas não estão habituadas, não estão incentivadas a pensar no futuro. Então, tipo, nesse sentido, o afrofuturismo é, sim, uma literatura que tem muito a ver com mudança política, mudança cultural de uma maneira muito profunda, porque vai reconstruir o imaginário, né? Vai construir um imaginário de que assim, a gente não só vai sobreviver ao presente, mas a gente precisa imaginar novos futuros. E a Octavia Butler, ela não dá uma resposta simples sobre o futuro. Ela não dá um futuro perfeito em que tudo está resolvido. Ela joga os problemas ali para a gente poder pensar em como poderiam ser soluções. Ela também testa algumas soluções. Então, eu vejo essa bolsa da Lauren tanto como uma ferramenta ali, tipo, que a gente precisa parar para pensar em como que a gente vai sobreviver, como a gente vai colocar essa prática, né, essa ideia em prática, como também como que a gente deveria pensar mais sobre o futuro, né? Sobre que mundo que a gente está construindo agora, ou que mundo que a gente gostaria que fosse construído. Enfim, eu fico viajando muito nesses conceitos, assim, porque eu acho que as obras da Octavia, elas trazem ali coisas que, numa linguagem muito simples, mas nada ali, em termos de ideia, é simples, né? Nada. E é tudo muito bom. Sim. Isso me fez lembrar um pouquinho também que nessas partes mais finais, perto do final dessa meta, eu vi a Lauren falando muito sobre o que está destinado... Boa noite, obsessivos. Ai, boa noite. Ela falou muito das coisas que as pessoas do bairro lá que ela mora estão destinadas, assim. Então, se casar, ter filhos. Então, ela questiona como é que você pode ter filhos numa situação dessa. Tipo, ela mesma quer um futuro diferente para ela, que é diferente do que é considerado ali como o normal, o comum, né? E o mais também. Deu uma cortadinha quando você falou essa última frase. Deve ter sido o ônibus. Eu acho que eu falei assim, diferente, um destino diferente do comum e do mais fácil. Sim. Total. Por exemplo, ela poderia ficar lá no bairro, casar com um cara, ter filhos e tentar ali, né, sobreviver ali, mas ela sabe, mas é como a Dani contou, ela sabe que ali não tem futuro, né, que aquela terra não é mais, né, fértil, que as coisas não, que aquela terra não serve mais, então tem que ir e seguir para outro lugar, semear em outro lugar. Esse ponto que você trouxe da questão da reprodução é um ponto também que o Waldson tinha comentado em algum momento, assim, numa dessas conversas, sobre como que, pela primeira vez, ele tinha visto num texto literário uma obra falando sobre questões de contraceptivos, né? Porque tem um momento em que a Lauren vai ter uma relação sexual com o namorado dela.
E aí tem essa descrição, né, tanto do ato como da importância que ela dá para usar para usar a camisinha no caso dela. E, de fato, isso é uma coisa muito interessante da gente observar, porque quando fala assim, em ficção científica, as pessoas estão pensando ali em questões, assim, né, de modo geral, de senso comum, de coisas muito lá na frente, de tecnologias muito lá na frente, mas a gente ainda tem dificuldades dentro do que a gente tem agora de usar alguns dispositivos que são muito importantes. Tipo, métodos contraceptivos são muito importantes, né? Deveriam ter evoluído, né, nesse meio tempo. Eu acho interessante a parte lá que tem um purificadorzinho de água, que eu fico imaginando a esponjinha assim caindo. Então, nossa, que legal, mas os métodos contraceptivos não evoluíram, né? E essa coisa assim dessa visão de futuro. É uma visão que é muito baseada na tecnologia, né? Mas não se fala das questões sociais mesmo, se elas mudaram, se elas, né, não são parecidas com o passado. Nosso passado, que é nosso presente. E por aí, velho. Sim. Mas é isso, assim, né, também. Eu acho que tem essa discussão também sobre quais tecnologias são desenvolvidas, porque lá tem a questão da televisão, por exemplo, tem vários dispositivos. Claro que também a obra foi publicada em 93, e aí quando a gente olha a questão da televisão, é a televisão que a gente usa hoje, né? Em 2020. Eu fiquei pensando no telefone, não sei se vocês perceberam isso, assim, de que ela comenta, a pessoa não tem telefone, ou, tinha que contratar o telefone. Eu fico pensando assim, como seria essa obra se a Otávia tivesse vislumbrado um smartphone, sabe? Será que teria sido muito diferente? Porque ela fala muito que as comunicações, elas cortam, né? Você tem dificuldade de se comunicar porque, por exemplo, os telefones não funcionam, alguma coisa assim. E será que se existisse o smartphone seria um pouquinho diferente ou não? Eu fiquei pensando nisso também. Assim, tem a questão de que é um mundo que é muito precário, né? Porque sei lá, as instituições, elas foram destruídas no final das contas. E geralmente, quando a gente pensa em comunicações, muitas vezes as comunicações são governadas por estatais, por exemplo. Então, quer dizer, esses serviços também não têm dinheiro assim circulando. Então, assim, poderia existir o smartphone, mas não teria, por exemplo, como é que fala? Não é antena. A torre? A torre, por exemplo, não teria, porque as pessoas ou teriam depredado ou não teriam serviço. Então, eu acho que a história ela vai muito para a raiz do problema, né? Assim, a raiz do problema é como que você vai prover esse tipo de serviço ou qualquer outro num mundo em que não existe dinheiro mais e não existe mais as pessoas prestando serviço porque as pessoas estão morrendo. O Estado deixa as pessoas morrer, né? Ou mata ou deixa as pessoas para morrer. Então, é um nível que volta muito para o nível de escravidão também, né? Porque a escravidão é muito presente lá, né? Nesse universo. Então, até ligando com a escravidão, acho que o livro também fala muito dessa precarização do trabalho, assim, de que você trabalha para comer, pessoas que se formaram têm que cumprir outras funções e elas não vão receber dinheiro, elas vão receber comida, e você que se vire. E do quanto cada vez mais, quanto mais fica mais perigoso e mais difícil, mais os seus direitos são cortados, assim, também. Sim. O que você acha, Dani? Opa, tava mutada. Então, uma coisa que eu queria falar da Lauren é que eu acho ela super realista. Ela nunca se iludiu com nada. E por mais que o pai dela forçasse ela a ter outra visão, ela nunca entrou nessa onda dele, ela nunca se iludiu. E ela é muito informada também sobre esse caso da contracepção, da camisinha. Ela é uma pessoa muito informada para a idade dela, coisas que a gente não vê nas jovens de hoje em dia. Então é isso que também chamou muito a minha atenção. Sobre isso, o Valde está comentando aqui que tem várias histórias de zumbi que alguém acaba engravidando, mas isso geralmente não é problematizado.
Então, assim, realmente é muito interessante. E eu lembro que quando eu li essa parte também, eu fiquei assim, puxa, realmente a gente nunca vê personagens de gêneros especulativos pensando nessas questões, assim, é sempre, bom, aconteceu, e aí você lida com essa consequência como se tudo isso fosse muito neutro, né? Como se a reprodução fosse uma coisa muito, muito neutra, né? Sendo que é uma coisa que está muito conectada ao tipo, à maneira como a nossa sociedade constrói, né? Constrói as relações. E aí, tem aqui o Tinhoso perguntando uma coisa bem complexa, que é: vocês acham que a distopia da Lauren é o tal do anarcocapitalismo? Olha, eu particularmente não tenho muitas leituras sobre anarcocapitalismo, então eu nem vou dizer nada, porque eu realmente não... Não vou me comprometer. Também RT. Porque, assim, eu já vi algumas coisas sobre anarcocapitalismo na internet, mas eu fico pensando se é aquilo mesmo, porque eu nunca li a teoria em si, né? Porque a galera põe coisas que são geralmente interpretações, né? Tipo, mas eu acho que o termo anarcocapitalismo já é um termo que parece esquisito pra mim. Uma conexão. Eu acho que... Explica melhor pra gente o que você quis dizer com anarcocapitalismo. Por favor. A Cristina está perguntando se, pelo pai dela ser professor da universidade, ela acha que ela acabou tendo mais acesso à informação, talvez? A Lauren? Eu acho que ela fala isso um pouco no livro, né? Tem o pai dela, tem a madrasta também, tem quando ela comenta da avó também, que a avó tem os mapas, né, da cidade, que a avó tinha os livros sobre ficção científica. É até bem interessante, né, a ficção, a metalinguagem, né, citar a ficção científica dentro da ficção científica. Então eu acho que ela tem esse privilégio, de certa forma. Mas estava pensando, por exemplo, quando a Dani comentou disso, de ser bem informada, apesar do pai dela e tal, também tem a questão da religião, né? De que é um tabu, né? Com certeza o pai dela não chegou e falou abertamente sobre isso, né? Sim. E talvez por ela ter tanta informação, isso que a tornou tão realista, assim. Porque ela lia coisas que talvez o pai dela escondesse, né? Uhum. Então tem essa também. Naquela coisa de que você acha que esconder um conhecimento você está poupando a pessoa, mas na verdade não. Eu acho que um detalhe bem interessante sobre a Lauren é a questão da escolarização. Ela mesma ela estuda o tempo inteiro, né? E ela estuda sobre todas as coisas. E nesse trecho especificamente sobre a questão da camisinha, fica meio que evidenciado que o tabu, como a Alessandra disse, e fica bem evidenciado também que isso é uma coisa que não vem do pai. Então, eu acredito que a Cristina esteja certa no sentido de que ela, por exemplo, tinha livros que são coisas que são muito difíceis naquele período, naquele universo, quer dizer, e só que ao mesmo tempo esses livros que ela lê porque ela quer, e ela lê tipo de uma maneira muito, muito informal, porque realmente ela vive num ar que é muito rígido em relação a isso, em relação ao conhecimento. O pai dela é um professor universitário, mas que tipo de transmissão de conhecimento, ou que tipo de conhecimento é válido no mundo como esse, né? Uhum. Acho que tem uma questão também de discussão sobre isso, né? Sobre o que é o conhecimento, quem ensina, porque ele é um pastor, né? Também, acima de tudo. E ele é mais pastor do que professor. Então, acho que tem várias questões problemáticas aí sobre quem tem direito a ensinar. Acho que foi muito da autonomia dela, de ter também ido atrás disso, né? De ter se valido disso. De pegar os livros escondidos, não sei o quê. Tanto que naquele, eu não me lembro, acho que foi no segundo capítulo, não lembro o capítulo exato. Tanto que quando ela chegou à conclusão de que o Deus do pai dela não era o mesmo do dela. Tanto que foi aí que ela, 3 anos depois, o Deus do meu pai não é o mesmo que o meu. Então ela teve essa conclusão. Chegou realmente de que as ideias do pai dela não coincidiam com a dela, né? Sim. A sensação que dá de que ela discorda do pai desde sempre, né?
Sim. Por conta da questão até da autoridade, assim, ela vê que ele é uma pessoa que, por ser muito, muito autoritário, ele acaba sendo injusto, ele separa os filhos também, porque cada filho tem, já é colocado ali como se fosse mesmo aquela lógica bíblica dos talentos, cada um tem uma característica e aí é tratado a partir dessa característica, acho que já tem essa raiz ali. E ela percebe que ela é filha do primeiro casamento, ela tem hiperempatia, então ela lida com uma pessoa que tem ali uma deficiência, e aí ela é menos... e ela também é uma pessoa que, a mãe dela é preta, o pai é preto, já a madrasta e os irmãos já são, a maioria deles, né, são latinos, então já é outra construção. Então acho que tem ali todo um rolê dela ser muito diferente, mesmo dentro dos diferentes. Então ela também tem que sobreviver não só à estrutura de como o mundo é, mas também sobreviver dentro da diferença, sabe? Uhum. Eu acho que também rola uma coisa de filho mais velho, que você cresce e aí seus pais estão ocupados com os menores, né, que precisam de uma atenção maior, então você também aprende a se virar, assim. Ainda tem mais esse distanciamento. Sim, concordo total. E aí, uma pausa pra gente dar boas-vindas pra nossa Burning Heller. Bruna, bem-vinda. Ei, Bruna! Bem-vinda! O Tinhoso explicou aqui que ele concorda que a contradição do anarcocapitalismo começa no termo. Ele falou porque o livro ele dá uma visão bem plausível do que seria um estado mínimo de verdade. E aí? O que vocês acham? Realmente, né? Pensar que é muito louco, porque quando a gente vai acompanhando, a gente sabe que as instituições foram extintas nesse universo, mas quando a gente vê as consequências dessa falta de instituições, a gente começa a pensar, a voltar um passo atrás. Porque, assim, claro que eu pessoalmente, não falo com vocês, mas eu pessoalmente sou contra as instituições de fato, tal como elas são. Porque o mundo também, são as instituições que validam, por exemplo, que a vida das pessoas negras importam menos para certas instituições, por exemplo, né? Então são elas que validam. Então, quando a gente para pensar assim, que aquela senhora, por conta das drogas, aquela senhora o filho dela teve a casa queimada, e aí toda a questão de que não tem ninguém para ajudar, porque também é um mundo do caos, mas assim, não tem ninguém que esteja ali para resolver o problema, é um tanto desesperador, né? Isso acontece em todos os momentos. Então, quando o pai da Lauren some e não tem ninguém, você pode pagar e mesmo assim não tem essa garantia. Então, quer dizer, é um lugar que ninguém tem direitos, né? Existem privilégios e existe o que é tratado como o resto. Só existem essas duas categorias. Então, se a gente pensar que isso é o limite do capitalismo, realmente parece que a gente está caminhando para isso, inclusive. Né? Porque a precarização, né, como você falou, a precarização está aí. Desde 2015, 2016, a gente já está percebendo que as relações trabalhistas, no Brasil, elas estão ali muito, muito próximas do que está acontecendo ali. E, por exemplo, existem estados de escravidão que são detalhados no livro, também que estão acontecendo neste momento, né, principalmente no campo, né, na zona rural. Então, é muito louco a gente parar para pensar que aquilo ali é uma coisa muito extrema, porque, na verdade, a gente consegue identificar todos aqueles elementos no agora. Então, é um comentário sobre agora e sobre o que pode acontecer. Então, não sei se seria o limite do anarcocapitalismo, mas eu acho que é muito um comentário sobre o nível do capitalismo que a gente está agora mesmo, de destruição dos corpos no primeiro momento e no deixar morrer neste momento que a gente está agora, especialmente, né? Deixar morrer também está sendo uma prática tão perversa quanto matar diretamente. Assim... Aí chega no... Ai, desculpa, te interromper, Ali. Imagina. E essa coisa de você não ter estrutura. Acho que, por exemplo, o momento que a gente vive hoje, muitas pessoas perceberam que não podem confiar nas instituições e que elas não estão ali para te dar respaldo. Elas não estão ali para te proteger. Então, ali no livro é o extremo disso.
Mas é também interessante que existem visões diferentes, assim, né? Eu gosto quando ela vai falar das pessoas do bairro, né? Dar uma de fofoqueira lá e contar o que acontece, do cara que tem várias esposas e não sei o quê. E aí eu lembro de uma parte, que eu não vou lembrar o nome do vizinho, mas que eles fazem as práticas de tiro, né? E aí todos os vizinhos vão, levam, não todos, mas selecionam lá os vizinhos para poder fazer a ronda, não sei o quê. Em todo esse sentido de comunidade, até, pelo que eu percebo. E aí um desses vizinhos não quer ir pro tiro, porque ele fala que não sei se ele fala impostos, mas ele fala de alguma forma que eu pago os policiais e eles estão lá para me proteger. Sendo que, assim, eles existem como figura, mas não agindo realmente no sentido de proteger a população, né? E também essa coisa do privatizado, né, das empresas. Você tem a loja lá, que agora eu não vou lembrar, que eu achei um ponto muito fora da curva, né? Que eu imaginei tipo uma Walmart, um Extra, alguma coisa assim, que tem toda a estrutura que ela comenta bem, né? Você tem desde o mais básico, você tem arma, você tem acessórios super tecnológicos no mesmo lugar, mas você tipo atravessa a rua, você vai ter que encarar todo mundo lá fora e de olho nas suas coisas, porque as pessoas sabem que você tem dinheiro e que você tem alguma coisa, né? Tipo, e fortemente armados. Também quando comenta lá do bairro, que é a promessa de um lugar mais seguro lá, o Olivar, vou chamar de Olivar, não sei se é o jeito certo, mas que chega lá o carro de mudança e os caras parecem, pela descrição eu fiquei imaginando que nem quando você vai no mercado e aí tem um carro forte lá que chega para tirar o dinheiro do caixa eletrônico, os caras com umas armas enormes, você fica assim, meu Deus, vou passar na frente dele e vai me matar. E é só um carregador, né? Então, dessa coisa, assim, de quem tem como se proteger, se protege. Que é com dinheiro. Quem não tem, se vira. E não é muito diferente de hoje. Sim, nesse sentido do dinheiro, é total igual, assim, né? Só que também é um mundo em que, tipo, o dinheiro em si, o dinheiro como a gente conhece, ele não faz mais sentido, né? Então, as pessoas, elas começam a fazer tudo por comida, por moradia. Então, fica uma coisa, uma troca de força de trabalho única e simplesmente pelo básico, né? Para sobrevivência. Então, é muito perverso, mas quando a gente pensa na roda de hamster que a gente vive, que é assim, o salário mínimo, ele serve para pagar ali uma conta de luz, uma conta de água, sua alimentação, seu aluguel. Você já está fazendo isso, né? Você já está fazendo isso. Então, já existe, né? Já estamos nisso. E eu também acho interessante que eu acho que o que está, de certa forma, tenta mostrar que os Estados Unidos também não é mais essa potência que é hoje ou que era no passado, assim. Então, por exemplo, quando ela fala do norte, que o norte lá a oferta é melhor, tem empregos melhores, que você ir para o Canadá é melhor, né? Em que cenário que os americanos desejariam mais estar no Canadá do que no próprio país, né? E da própria empresa lá que gerencia o bairro, que é formada por japoneses, alemães e eu esqueci a outra nacionalidade lá. Mas também me passou essa impressão de que até a maior potência do mundo também perdeu essa relevância. Não sei se vocês tiveram essa impressão também. Bom, aproveitando aqui, a Pibetona disse que precisa muito desse livro. Ale, por que você acha que ela precisa muito desse livro? Faz aí o merchan. Porque você vai ver uma escritora maravilhosa, uma mulher negra maravilhosa também, inspiradora, que toca o nosso coração, com histórias muito recentes, que parece que ela escreveu ontem, que ela fez um tweet, que ela já sabia o que ia acontecer, então é muito importante conhecer, assim, vale muito a pena. A gente precisa dar mais atenção para quem merece, para quem a gente precisa olhar, que vai dar uma visão de futuro pra gente, ajudar a dar uma visão de futuro. E ela escreve, tipo assim, ela descreve que você se sente ali dentro, porque tem muitas leituras que, na minha opinião, te dá aquele gatilho, mas assim,
A dela, ela escreve a violência real ali, mas você não se sente tão desconfortável a ponto de não conseguir mais ler. Ela consegue passar isso? Você consegue ler tudo ali que acontece, mas não se sente desconfortável. Pelo menos eu tive essa sensação Você se de sente não, ali eu vou também. parar de ler, sabe? Aí você se conecta tanto que você quer continuar a ler, sabe? Mesmo tendo aquela coisa toda de violência, sabe? E aí também vale lembrar que vocês podem ajudar a gente comprando pelo nosso link. Então, nesse momento, o caminho mais fácil é ir lá no nosso Instagram, lá na bio tem lá o linkzinho, aí tem o primeiro lançamento, tem lá, o primeiro botãozinho é comprar a palavra do semeador. Então, a gente é afiliado na Amazon, então a gente tem recebe uma comissão, então vocês ajudam bastante a gente a produzir conteúdo quando vocês compram o nosso link. Lembrando que tudo que você comprar nessa mesma compra vai entrar na nossa comissão, então toda vez que vocês quiserem comprar alguma coisa, vocês podem nos ajudar por esse link. Lembra da gente? Bom, voltando aqui a Bad Vibe, nossa querida Bruna comentou aqui que ela ficou pensando naqueles caminhões que levavam judeus para os campos de concentração, na parte de Olivar. E ela também comentou que acha que Olivar não seja um bom lugar. A Cristina comentou sobre o caminhão de Olivar tem que proteger os recursos humanos. Eles precisam que essa mão de obra chegue viva. Sim, não é um interesse nas pessoas, né? É na mão de obra mesmo. Vocês estão conseguindo ler os comentários aí? Sim. Sim? Ah, tá. Assim, dos que estão aparecendo na tela, sim. Ah, sim. Se vocês quiserem comentar também, por favor. A Cristina comentou que ela não para de ler porque tem a esperança de que ela vai conseguir. Sabe que dá esperança também? A forma como o livro passa, por ser um diário também, você sabe que não, se ela escreveu isso aqui é porque ela estava viva, então peraí que tem mais história. Também tem isso. Sim. Mas eu acho que o foco do livro é esse, né? É esperança, né? Fôlego e seguir em frente. Tomar fôlego e seguir em frente, não importa a situação. Porque ela pensa assim, né? Eu vou sobreviver. O questionamento dela é sempre isso, a afirmação dela, aliás. Eu vou sobreviver e você? Ela sempre pergunta isso para quem tá com ela. Eu vou sobreviver e você? Meu intuito é sobreviver, não importa, mas eu quero sobreviver. Sim. E um detalhe interessante nisso é que quando você fala assim, que ela tomou a decisão de sobreviver, para quem não leu, pode parecer uma coisa autoritária, né? E, na verdade, é exatamente o contrário. A Lauren, ela tem ali essa visão e ela consegue trazer as pessoas, ela consegue, mostrar para as pessoas que juntas, elas aumentam, né? Quanto mais gente tem junto, ali colaborando entre si, maior a chance de sobreviverem. Né? Quando você está isolado, você é muito vulnerável naquele porque as pessoas não atacam grupos, né? Então, eu acho que isso é um detalhe também interessante, de que a gente vem de um mundo, estou falando assim, né? Nós que estamos aqui colonizados no Brasil, etc. A gente vem de uma historicidade em que não existia, por exemplo, na Idade Média, não existia o conceito de sozinho, de isolado, de solidão e tudo mais. E a gente passa por essa construção capitalista, e aí o individualismo vai lá em cima. E aí, no caso de 2025, na Praça do Semeador, a gente volta a essa necessidade de se construir como grupo, e como um grupo que se ajuda, né? Que se ajuda acima de tudo. Então, é bem fera, olhar como essa história, essa historicidade também revela um pouco do que seria a solução para o nosso futuro, né? Nosso futuro possivelmente não é o individualismo, se a gente quiser sobreviver. E não é o totem também, que é essa lógica do totem, do líder, daquela pessoa icônica, fada sensata, sem defeitos, tudo isso é uma mentalidade eurocêntrica, que quer se ver em todo lugar, né? Então, quando ela tenta, mesmo ela sendo, ela é uma líder, por quê? Porque a mentalidade do pessoal ainda é de seguir, né?
Você vê que todo mundo é sem religião, de repente ela fala, não, vamos seguir aqui a semente da terra, vai todo mundo, tipo, boiado, assim, né? Então as pessoas ainda precisam daquela condução, mas na verdade o que ela está propondo acabou os símbolos, né? Não tem essa imagem de Deus antropomórfica, tipo, em formato de ser humano. O que existe a partir de agora é a ideia abstrata de Deus ser a mudança, né? De Deus ser essa força que a gente não vê uma forma. Uhum. E eu gosto também de como ela fala também sobre as pessoas e sobre pessoas que a gente transforma em heróis ou algo assim. Também quando ela fala de Olivar e compara que Olivar parece muito com cenários de ficção científica, ela fala que o herói ele vai tentar sair daquele lugar, né? Eu já imagino o cara forte tentando fugir e não sei o que é super inteligente. E ela se vê tanto pensando... Também existe essa incerteza, né, que se permite. Apesar dela ser muito visionária, ela também tem as incertezas dela. Então, primeiro ela fala, não deve ser um bom lugar. Mas aí também ela começa a ver que as pessoas estão cedendo, então ela começa a repensar e ela fala assim, nossa, um herói fugiria. E eu tô quase tentando ir para lá, assim. Então também gosto dessa coisa de desmistificar essa coisa do herói, da pessoa que não sente medo, que só encara, que essa coisa dela encarar e de ir para cima é meio que o instinto de viver, assim, não é tanto o heroísmo, assim. Apesar que, por exemplo, quando acontece toda coisa no bairro dela e ela volta, é um pouco do que a Dani também falou do quanto que ela é forte, porque eu não voltaria para presenciar tudo isso, ver pessoas que eu convivi em uma situação horrível, né? Não teria coragem, mas ela sabe que isso é necessário para ela sobreviver, então ela vai. E aí eu também gosto dessa coisa assim de que não é uma ação, você quer sobreviver, mas não é uma coisa passiva, né? Que nem a gente falou da bolsa, não sei o quê. E aí tem um momento lá que o pai dela fala sobre Noé, e aí ela puxa essa coisa de que, por exemplo, Deus falou para ele, olha, eu vou escolher, você vai reunir aqui todo mundo e o resto eu vou afogar todo mundo. Mas aí Noé teve trabalho a fazer para conquistar essa salvação. Então também é de galgar essa salvação também. Sim. Concordo total. Mas aí, uma coisa que também que é legal da gente pensar é que quando o nosso repertório sobre o que é heroísmo, ele é muito masculinista e ele é muito masculinista, né? Porque também a gente pode pensar que se a gente coloca o Pantera Negra, por exemplo, no filme, ele tá dentro dessa jornada que encaixa bem com o mito do herói, então a gente poderia colocar ele ali, salvo as diferenças, etc, mas ele e outros heróis da Marvel, ou talvez até da DC, ele poderia estar ali no mesmo bojo, por ser uma história muito parecida. Agora, quando a gente para pensar em outras identidades que não cabem, tipo, e a Lauren, ela é exatamente a intersecção entre as duas identidades que não tem uma forma de heroísmo que caiba ali, né, no tradicional, que é o pessoal lá da antiguidade, do Homero e tudo mais, não tem como ela seguir a mesma história. Se ela fosse, tipo, ser um herói desse tradicional, não ia encaixar, porque o mundo não dá essa oportunidade, né? Então, ao mesmo tempo, ela em alguns momentos vai tentar se conectar a alguns desses elementos de heroísmo, que é o cenário que a gente tem na nossa mente, né? Então, eu gosto muito da ideia de que ela não está inserida nessa possibilidade de heroísmo tradicional, mas esse tá e não tá mostra pra gente que a contradição ela vai revelar que existe, que é necessário criar essa outra forma de heroísmo, e evidencia que a gente precisa dessa grande mudança, né? Tipo, então, eu acho que tudo da Octavia Butler, eu acho que traz muito questionamento do que resposta, mas ali sabe, é tipo uma seta, ó. Você
por ali, vê no que dá, né? Tipo, acho que tem uma coisa desse tipo em tudo que ela escreve. Eu tô bem inspirada, que eu li o Conto da Fedeira, então tô aqui no mundo da Octavia Butler na minha cabeça. O que eu percebi também é que ela nunca tomou o pai dela como exemplo para as ações dela. Ela nunca se espelhou nele, assim, para tomar as decisões e ir embora. Nunca, nunca, nunca. Ela respeitava, porque ao final ela sabia que era o pai dela e ela tinha esse senso, né? Não, eu tenho que respeitá-lo porque é meu pai. Tanto que ela suportou, né? Continuar acreditando, continuar indo nos cultos e tal, mas em respeito ao pai dela, mas ela nunca se espelhou nele para nada. Assim, eu acho incrível isso, que ela não se anulou o ponto de, né? Não, eu vou me espelhar nele e tal. Não, ela nunca agiu assim. Sim, desde o início, né, a gente vai vendo que ela era uma criança diferente, uma criança que observava muito, e o próprio pai dela, como é muito comum a pessoas que são muito religiosas, cai em contradições que ela foi pegando e ela também é uma pessoa que vai muito nas fontes, né? Então o pai dela fala alguma coisa, ela vai lá na Bíblia ver se é verdade, e aí, de repente, não é tão o que o pai dela tinha falado, né? E outra coisa que eu percebi também é que ela vai notando que quanto mais religiosas as pessoas são lá em Robledo, né, no bairro onde ela morava, mais essas pessoas agem de forma oposta à que elas dizem acreditar. Então, ela vai procurar outras referências que não são religiosas, exatamente porque ela não vê sentido nessa, tipo, hipocrisia, né, das pessoas religiosas de lá. Outra coisa que eu achei muito, muito legal nela é que ela não admite que ninguém fale, assim, estupidamente com ela, que tente dar uma de pai dela, que nem aconteceu num capítulo que o rapaz citou uma parte bíblica, não roubarás, e ela pensou, ele não é meu pai para falar assim comigo, ele não é meu pai para tentar me criticar. E aí foi na hora que ela falou assim, eu quero sobreviver e você. E eu tenho certeza, me deu a impressão de que se ele falasse que não, ela sairia e deixaria ele lá, ele e a outra moça. Deu a impressão de que ela continuaria sozinha, a caminhada dela sozinha. Uhum. Sim. Ela tem uma convicção muito grande do que ela precisa fazer, e eu acho que ela até encarna aquela ideia de que mulheres negras, em especial, a gente precisa se determinar. A gente tem que se autodeterminar, porque se você deixar o outro falar quem você é ou te descrever, você está numa roubada, porque o mundo geralmente não tem coisas positivas para atribuir a gente, né? Então, ela já sacando isso de cara, de repente ela nem deu Audre Lorde, mas ela já entendeu pela vida que é ela e ela, né? Até em relação à família dela. Para sobreviver dentro do universo da família dela, ela precisou aprender a isso, né? Senão ela ia ser a difícil, a desagradável, a preguiçosa. Algo assim. Bom, Tinhoso comentou aqui que é curioso como no livro a escravidão é um problema da classe média que se sujeita a trabalhar só por teto e comida. Os pobres não recebem essas propostas por estarem largados à indigência, se matando nas ruas. Sim, isso foi uma coisa também que me chamou muita atenção na leitura, porque realmente, né, quando a gente pensa em pessoas que estão no sistema de precarização, geralmente são as pessoas que estão mais vulneráveis economicamente, só que naquele contexto lá, a precariedade econômica ela chega num nível tão absurdo que você nem para ser servidor, para servir, você, né, é considerada mais, é só um pouco para morrer mesmo, né? Uhum. E eu acho interessante também que o livro, pelo menos até onde eu li, ele mostra um pouquinho de como é a visão dessas pessoas mais precarizadas, ainda mais precarizadas. Dos catadores, dos pintados, tem a Zara, que ela conta que até os 15 anos viveu como moradora de rua e tal. E então, assim, a Lauren em si, ela já se sentia pobre. E quando ela descobre que para os catadores, para os pintados e, né, essas pessoas, ela é considerada rica, ela fica meio sem entender. Peraí, eu não sou rica.
E aí eu também fiquei curiosa, porque eu ainda não cheguei nessa parte, mas, por exemplo, de quando ela encontra lá a pintada morta na varanda dela, e aí chega uma catadora e fala, ela morreu por nós. E aí eu sinto que a Lauren ficou possessa. Peraí, olha o que vocês fizeram no meu bairro, mataram umas pessoas, não sei o quê. Mas por que que essa catadora tem essa visão delas? Assim, isso que me deixou intrigada também. Então, do quanto pra você tá ruim, mas pra alguém tá pior ainda. E muito pior. Sim, isso me remete muito àquela, bem no começo, assim, quando ela vai falando do dia que ela vai pro batizado. Vocês lembram dessa parte? Que ali aquela cena é triste, super triste, né? A Dani até tinha comentado na outra live, assim. Sim, ela já, ali naquele momento, ela já tem uma dimensão de que o mundo é muito cruel, especialmente para mulheres. E só que aí, tipo, eu acredito que talvez lá no quando ela é obrigada a sair primeiro, quando ela passa pela situação de invadir o bairro, mas depois ela vai conhecendo outros mundos, ela vai vendo que o negócio não tem fim, né? A cada momento ela descobre, bom, fulano é pobre e foi escravizado. Fulano é pobre e foi escravizado sexualmente. Assim, tudo parece que é um sem fim, né? A precariedade sem fim. E aí ela vai descobrindo coisas, mas eu acho que ela já tinha ali uma dimensão muito grande, até por conta da hiperempatia, né? Tipo, ela via e já sentia que que as pessoas estavam extremamente doentes ou mesmo famintas, né? Mas é interessante essa falta de, né? Porque a gente vive num mundo em que meio que a diferença social é muito ricos, pobres, não sei o quê. E ali você chega num mundo em que a oposição não está tão clara e não é tão simples de entender, né? São muitas camadas. Isso eu acho incrível também. E essa coisa assim, tipo, e talvez a Lauren visse essas pessoas, os catadores, os pintados, como pessoas ali, tipo, meio que tão precarizados que ali estão meio que sem consciência. E eu acho que nessa parte eu começo a ver que existe um pensamento, né? Existe alguma coisa ali, um sentimento deles, uma visão que eles têm das outras pessoas também, que ela tá descobrindo. Sim, total. Que ela passa também a sair daquele mundo restrito, né? Em que simplesmente todo mundo... Porque meio que todo mundo converge, né? Todo mundo vai para a mesma igreja, todo mundo tem acesso a praticamente os mesmos alimentos. Então ela começa a ter contato com uma alteridade, né? Isso. Sim. A Ina está comentando que leu recentemente A Cor Púrpura e achou que conversa bastante com essa visão da autora sobre a visão do que seria Deus. Sobre superar o que é possível e o que é heroísmo. Eu não li A Cor Púrpura, só assisti o filme algumas vezes. Vocês chegaram a ler? Não, também não vi o filme ainda. Eu li bem pouquinho e aí dropei, mas eu pretendo voltar a ler. Mas pelo filme, assim, eu acho que eu tenho a impressão de que o filme é uma real mesmo adaptação, porque pelo que eu li do livro, né, é isso, né, é realmente uma adaptação. Mas realmente é muito interessante essa questão da relação com a divindade, com a religiosidade, e eu acredito que é uma tradução cultural que é muito complexa, assim, porque quando a gente pensa, por exemplo, inclusive o Watson estava falando disso semana passada para mim, a gente pega as grandes cantoras pop, por exemplo, sei lá, desde, sei lá, Beyoncé, todas, elas têm uma relação com a religiosidade muito grande, né, com as igrejas negras, exatamente porque foi a forma de sobrevivência, foi a estratégia de se juntar, e então isso foi criando uma tradição de religiosidade que é muito específica, né? Assim como aqui no Brasil a gente tem também. Então eu acho que nessa literatura, esse tipo essa história, essa relação, ela faz muito sentido para eles que estão lá, e para a gente lê de uma outra forma, que eu ainda não elaborei, assim, mas eu fico percebendo que nas obras da Otávia, por exemplo, a Lauren, por exemplo, é uma pessoa que se preocupa muito em estar armada, e a família dela, que é negra, de modo geral, também sim.
pra gente, eu não sei se isso significa grande coisa. É só, bom, aquele contexto pede que todo mundo seja armado. Mas para quem é estadunidense e negro, isso diz muito sobre o tipo de restrições que as pessoas negras tinham durante as leis de Jim Crow, durante o Black Code, que eram períodos em que realmente, legalmente, pessoas negras não podiam portar armas, mesmo sendo minoria numérica. Então, assim, para quem está naquela sociedade que vem dessa história, ter ali uma Lauren que é uma protagonista, que é uma mulher e negra, e que naquela época, muito recentemente, tinha que andar de avental para mostrar que é servente, e ela passa a ser protagonista da história dela armada, isso é um outro sentido, né? Isso é um outro sentido. Então, tipo, às vezes eu acho que também falta que a gente tipo, vai fazendo nossas leituras também dentro muito do nosso contexto cultural. E aí essa questão de Deus e tudo mais, eu acho que também tem essa mesma problemática. Problemática no sentido de que daria horas de discussão. Só isso mesmo. A Bruna comentou aqui sobre era a primeira ideia dele de ir sozinha. Até o Curtis quis ir com ela e ela não concordou. Ah, sim, a Lauren. E aí o Tinhoso continuou dizendo que uma pandemia de hiperimpatia seria a solução para o mundo? Então, a Lauren fala de que pelo menos as pessoas teriam uma consciência ecológica. Eu acho que é essa a palavra. Mas assim, de que pelo menos as pessoas, mesmo que elas quisessem fazer o mal, elas iam sentir aquilo biológica, não ecológica não, biológica. Elas iam sentir aquilo e não iriam querer sentir essa dor. Poderia funcionar. Mas, como eu comentei sobre o episódio lá do Black Mirror, que o cara acaba distorcendo isso, ele acaba sentindo prazer em causar dor nele mesmo e nas pessoas. Sei lá, acho que depende muito da pessoa. E você, Dani, o que você acha? Acha que seria a solução? Todo mundo ter empatia? Eu penso que não funcionaria com todo mundo. Tá fácil demais essa solução. Então, e vale lembrar também que o conceito de hiperempatia pra gente é muito atrativo, porque a gente tá olhando assim com um lado muito poético da coisa, mas tem duas coisas envolvidas aí na parada do semeador. A primeira é que a hiperempatia, ela resulta do uso de algum tipo de droga que a mãe da Lauren fez, em demasia, em excesso, quer dizer, e desse modo ela ficou com essa, eu não sei como descrever, mas assim, é tipo uma síndrome neural, e aí ela tem essa percepção de que ela sente o que os outros sentem, mas isso não é um fato, assim, né? Isso é uma questão ali mais de percepção dela. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que no mundo em que a gente ainda não está preparado, que a gente ainda tem uma mentalidade de hierarquia, de uma mentalidade muito individualista, eu acredito que seguiria o que a Alessandra falou, assim, as pessoas, com certeza tem pessoas que sentem mais dor e pessoas que sentem menos dor, assim, e aí essas que sentem menos dor, elas iriam criar uma hierarquia dentro das pessoas que sentem dor, e a gente ia acabar tendo uma replicação do mundo que a gente vive, assim. Então, e vamos ao ponto de que ela odiava ter, né? Sim. Ela não é uma coisa agradável para ela. Além dela odiar, o pai dela tinha vergonha e transmitiu essa vergonha para ela, tanto que ela não se sentia a mínima vontade de contar para ninguém, mesmo que ela confiasse na pessoa. Até o momento em que eu li, né, até a parte que eu li, ela não contou para ninguém. E é uma fragilidade também, né? Porque se alguém sabe que você tem aquela fragilidade, você fica extremamente vulnerável. Então, tipo, tem além da vergonha, que é a construção social de que você só tem essa característica porque seus pais eram usuários de drogas, isso já fica
socialmente muito complicado. E aí você tá num mundo em que ninguém se importa que você pode morrer, e aí você tá mais frágil ainda, né? Então, junta tudo, é muito terrível. Outro ponto que você... Perdão. Não, pode falar. Outro ponto que você levantou, e falando sobre fragilidade, ela não queria se mostrar frágil em momento nenhum. Por isso que também eu acho que era tanta vergonha dela ter essa síndrome, né? Porque era o ponto máximo de fragilidade para ela, eu acho que era isso. Então, ela queria se mostrar forte o tempo inteiro. E quando ela estava quase demonstrando aquela fragilidade, ela sempre dava alguma desculpa, né? Ah, não, é tal coisa, é outra coisa que está acontecendo. E, tipo, ela detestava demonstrar fragilidade também. Daí você acha que essa não demonstrar fragilidade tem a ver com ser uma mulher negra, quer dizer que de modo geral ela já cresceu e já aprendeu que deveria ser forte, ou você acha que tem a ver com essa questão da hiperempatia em si? Eu acho que envolve um pouco das duas coisas. Outra coisa que eu percebi também, voltando naquela parte da contracepção, ela já tinha uma noção de maternidade compulsória, só que ela não sabia exatamente o que era, entendeu? Uhum. Porque ela sabia que, por exemplo, se ela engravidasse, ela estaria, né, presa, digamos assim. Então isso que me chamou bastante atenção. Ela já tinha noção das coisas, só que ela não nomeava, né? Mas ela já tinha noção de tudo que envolve a mulher, o corpo da mulher, e ainda mais sendo negra, ela sabia desse peso duplo. Entendeu? De ter noção do que esperavam dela, né? E ao mesmo tempo dizer que não quero isso pra mim, né? E eu também imagino, assim, além dessa coisa de ser negra, da hiperempatia, o que a gente comentou, de que a gente regrediu, de certa forma, que meio que o mais fraco, ele é pego pelo predador. Então, você precisa dar um jeito, sabe? Acho que também tem isso, assim, de que essa selvageria tá ali no máximo. Outra coisa que eu percebi é que no início do livro, ela não sabia muito, assim, dizer o não, sabe? E depois ela aprendeu a dizer esse não. Eu acho que foi grande parte disso que ela conseguiu sobreviver, assim, até a parte onde eu estou lendo. Foi a parte de dizer o não e de se posicionar, de ter de ficar ali na opinião dela e não deixar ninguém que supostamente fosse superior, ou um homem ditar o que ela deveria pensar, a agir, entendeu? Eu acho que isso também foi grande parte de tê-la ajudado a sobreviver. E por falar em homens, eu também achei interessante a forma como a Otávia fala sobre como os homens estão lidando com essa situação também. Aqui nas minhas anotações eu coloquei masculinidade frágil. Porque você tem a figura do pai, a figura do Keith, que tem uma história muito, muito trágica. Você tem o irmão dela, o outro irmão que é um pouco mais novo, o Marcos. Você tem o Harry. Todos eles têm atitudes de tentar sustentar a masculinidade, essa coisa do provedor, do protetor, sendo que eles não se desapegam da ideia de que eles estão num momento de vida que isso não significa nada mais. Que realmente essa coisa da coletividade, de todo mundo ali manjar das coisas e se ajudar, é muito melhor do que só colocar os machos ali na frente para ser escudo, né? E eles têm muita dificuldade de, por exemplo, ver uma mulher como a Lauren, que se impõe, que sabe dizer não. E é interessante isso também, né? E eles pagam um preço disso. Sim. Se a gente for parar para pensar também, é muito interessante que, assim, como ela está numa posição que na pirâmide social está embaixo, ela precisa saber de muita coisa. E aí os caras, eles não precisam, então logo eles não estão prontos para nada, porque o mundo já é muito... Eles já cabem demais no mundo, né? E aí quando tudo se inverte, eles não sabem, eles não têm script para lidar com esse novo mundo. Porque eles estão muito... eles são nativos daquele velho mundo, né? Isso porque o novo e o velho que eu estou colocando aqui é só sobre
as condições que eles estão, né? Tipo, de que Robledo existia e passam a existir, nesse sentido. Mas realmente a masculinidade deles, assim, é terrível. E é absurdo você pensar que, tipo, chega num futuro tão distante e a masculinidade continua sendo uma treta desse nível, né? É o que ela fala lá no começo, assim, de que vocês... de que o passado, né, as coisas que você se prende, seus costumes, eles são um corrimão que você se segura lá para aguentar a vinda do futuro, do presente, das coisas que acontecem. E sem aquilo você fica sem chão, porque era toda a estrutura que você tinha, né? Sim. Mas aí, como, por exemplo, para Lauren, toda a estrutura, todo o corrimão que ela tinha, que era o pai pastor, os irmãos sexistas, tipo, aquela sociedade racista, tipo, para ela, soltar aquilo ali era o essencial para ela dar o salto, né? Então, é muito interessante tipo, ver como que é a localização social que vai também identificar se a gente segura ou não o corrimão, né? Se a gente... Toda aquela situação dela já não estava boa. Que nem, por exemplo, de toda mulher negra. Ela já sabe que aquilo já não tá legal, já não tá suficiente. Então ela entende as outras pessoas. As mulheres negras entendem todas as outras diversidades e todas as dificuldades que ela passa, porque ela sabe que ela também tá nessa base. Sim, com certeza. Bom, esqueci o que eu ia falar, mas total. Outro ponto que eu percebi, assim, que você percebe bem no começo, é que ela é a única da vila ali, do bairro, adaptada para sobreviver. Ela é a única, de várias pessoas, ela é a única adaptada para sobreviver, que realmente está pronta para lidar com aquilo tudo que vai vir. É impressionante. Sim. Impressionante. Eu acho bem legal quando ela conversa com o pai dela. E realmente é ela que tem essa visão de sobreviver, de que, gente, isso aqui, toda essa estrutura que a gente tem aqui é papel que bate o vento e já era. E eu acho também interessante quando o pai dela fala assim, que nem todo mundo está preparado para ouvir isso, né? Na verdade, é a grande maioria. Então, que ela tinha que também meio que se adaptar a essas pessoas, passar a falar disso de uma forma diferente, para elas começarem a trabalhar. Então, e aí depois acontece lá um primeiro incêndio e aí elas são obrigadas a se mover. Aí isso também me faz lembrar da parte do pai dela. Eu não sei se eu estou avançando muito, mas assim, já que falaram que eu sou rainha dos spoilers, vou soltar, tá bom? Mas de quando tem a missa lá, que o pai dela sumiu, não se sabe onde ele foi parar, então consideram ele morto. E aí tem essa hipocrisia que a gente estava falando um pouco mais cedo de que ela vai ter que fazer a missa pro pessoal. Então ela vai lá, conta a história da viúva que confrontou o juiz, que não acreditava em Deus nem nos homens, não respeitava nem Deus nem os homens, e que aquela comunidade tinha que ver o pessoal de fora, né, que também está numa situação que não vê nem Deus nem os homens. Eles tinham que se fortalecer, ser firmes para encarar aquilo. E é engraçado que ela fala isso, passa a esperança, mas ao mesmo tempo ela fala assim, mas vai acontecer e talvez a gente não esteja preparado, assim, sabe? Então, às vezes tem essa hipocrisia que você precisa passar para as pessoas porque elas não suportam. Assim, elas não estão preparadas quanto ela está preparada. Assim. Então, sim. E eu acho que o romance todo atravessa muito essa ideia de que não adianta você transmitir, entre aspas, a verdade para quem não está preparado, né? Que é um conhecimento que a gente já tem também da Bíblia, de outros lugares também. É isso, né? Tipo, tem que estar preparado. E aí a gente já começa também a especular um pouco sobre a questão dos talentos, né? Tipo, existe, todo mundo parte da mesma rasitude, todo mundo é igual, ou algumas pessoas são diferentes, por que são diferentes, né? Porque parece que, naquele contexto, a Lauren tem ali uma habilidade de entender as coisas que é muito diferente e, entre aspas, muito mais desenvolvida. Madura, né? Isso, é muito mais madura que as outras. Por quê? Como? Né? Então, acho que fica atravessando isso o tempo inteiro, junto com a percepção de que a gente vai vendo que, assim, fulano de tal não vai entender.
melhor contar essa parte mais, sei lá, simples, superficial, que está no nível de entendimento dessa pessoa, no sentido de preparação, né? Então, a gente fica sempre para aquela coisa, parece muito essencialista, parece que está dizendo ali que pessoas não podem mudar, né? Tipo, parece que assim, por exemplo, o irmão dela, Kate, por exemplo, nossa, não tem um adjetivo neutro para usar em relação àquela pessoa, mas aquela pessoa levemente desagradável. Ele é uma pessoa que você olha desde o início da história, tipo, parece que não tem futuro para ele. Porque ele é uma pessoa, sei lá, desagradável, vou por assim, para ser negativa. E aí, tipo, essas questões, elas ficam atravessando o tempo inteiro o livro, e eu acho também que é um grande ponto por não ter ali pelo menos por enquanto, aqui nos nossos 50% de leitura, não tem muita resposta sobre isso. É muito intrigante, mas é muito divertido, né, pra gente ficar pensando sobre. Sim. E de conforme você vai lendo, assim, desde que ela falou desse irmão, você pensa, não, vai dar treta com esse irmão. E a gente já sabia. Então eu fico também caçando essas pistas, assim, que ela dá das pessoas que ela fala, não sei o quê. Mas eu fiquei muito triste por ele, assim, porque, assim, faltou maturidade pra ele, né? Pedro, hein? Oi? Eu não consegui ficar muito triste por ele, assim. E você, sentiu pena do irmão dela ou não? Comente aí. Eu senti, sabe? Assim, porque... é que desde o começo você percebe que não... Pode falar, Dani. É que desde o começo você percebe que ele não tem... Não, é que desde o começo você percebe que ele não tem solução. Que não tem possibilidade de mudança para ele. Isso foi passado. Eu senti isso, que não ia ter possibilidade de mudança para ele. Então... Mas a questão é, quem está dizendo para você que ele não tem mudança? É aquela velha história do Machado, né? Tipo assim, não podemos confiar nesse narrador. Sim, mas sei lá, eu tive essa impressão. Eu tive a impressão, né? Porque você... Do mesmo modo do mesmo modo que eu tive a impressão de que a escritora quis mostrar, talvez, não sei, que mesmo tendo esperança, tem um ponto de desumanização que você chega que não tem mais volta. Tipo, os pobres que estão do outro lado dos muros, entendeu? Tipo... Sim. Aí é aquele contraste, né? Você tem esperança, mas se você chegar em tal ponto, parece que não tem mais volta. Você não tem mais... sei lá, mais solução pra nada, assim. Então pra mim foi bem aquele contraste. Mas pra mim o irmão dela, assim, o que eu fico pensando é que eu queria ter chegado nesse menino e falado assim, menino, para de frescura, seja maduro, larga essa arma aí e vá viver, vá aprender com sua irmã, entendeu? De tipo, de que foi uma coisa tola, assim, eu não quero ser mandado não quero obedecer a minha irmã e o pai, eu quero pegar uma arma logo, não quero saber se eu tenho que ficar novo, eu sou o homem da casa, preciso fazer alguma coisa, então eu vou embora. Opa, até me empolguei. É de, tipo, besteira, sabe? Só por manter uma postura. Mas esse é o ponto. Foi dito que é pra ele, assim, tipo, ele não pegou a ideia, sabe? Ou não quis pegar a ideia. E aí, quando a gente para pra pensar, tipo, é toda uma construção do personagem desde a infância que não quis pegar a ideia também. Tipo, né? A formação dele. Então, assim, a gente pode pensar que é uma questão de como os pais criaram, mas aí a gente vai perceber que cada filho tem cresceram no mesmo contexto, cada um tem uma personalidade, uma atitude diferente. Então, é nesse sentido que eu tô dizendo que, tipo, a gente parte de uma tábua rasa ou existem esses talentos aí da outra parábola que estão sendo colocados ali? A gente tem uma essência que não é uma essência básica ou essa essência ela vai sendo modificada, né? E aí a gente tem a pista de que, assim, beleza, tudo que toca você muda, tudo que você muda você, Deus é a mudança, e beleza, mas Deus é a mudança, não é a mudança do Kate, por exemplo. E aí? Né? Aí tem aquela coisa, onde está seu Deus agora, que não está com Kate? Que nem ele fala que Deus, ele acha que é uma coisa que os adultos inventaram... Pode falar. Pode perguntar. Não, eu falei junto, pode falar. Não, eu falei, vocês acham que ela sentiu realmente o que aconteceu com ele?
Então, vocês acham que ela sentiu realmente o que aconteceu com ele? Porque ela não tinha aquela conexão com ele, ela não se sentia conectada com ele. Eu acho que ela sentiu, por um lado, alívio, porque aquele menino era uma presença desagradável na vida dela, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa que tem uma conexão muito grande com um senso de coletividade muito rico. Então, eu acho que ela, por conta dessa ética mesmo dela, que assim, não, a relação dela com o irmão não é sobre afeto, sobre ela gostar do irmão ou não, é sobre a ética que ela tem sobre como ela entende o ser humano como importante. Todo mundo é importante. Ela vê todo mundo como importante. Isso. Então, acho que ela sentiu por esse lado mais ético, mais objetivo, mais sobre o mundo que ela quer construir, não sobre a família dela, sabe? Podemos dizer que ela é aquariana. Eu acho que ela deu livro, se eu não me engano. Pelo aniversário dela, né? É, pelo aniversário. E aí, podemos ler alguns comentários aqui? O pessoal tá super animado aqui, super engajado. Vamos lá. A Isa comentou aqui que todo mundo é muita gente, duvido que desse certo, sobre a questão da hiperempatia, né? Tipo, ela acha que não daria muito certo. A Ina comentou que isso existe, né? Tem gente que tem isso. Se eu não me engano, quem falou sobre isso na outra live? Foi a Isa, não foi? Eu acho que foi. Ou então ela me disse em alguma conversa privada, mas eu acho que a Isa estava comentando sobre isso. Isa, se você comentou, por favor, você repete nos comentários também pra gente debater isso. Vocês querem comentar esse tópico, meninas? Eu ouvi falar que existe mesmo, sim. Mas não sei se é o mesmo grau, assim, dela, né? Porque quando eu li, parecia pra mim que era um superpoder. Mas faz muito sentido, né? Porque, assim, algumas questões, tipo, muda muito, né? A percepção e tal. Eu penso, por exemplo, daltonismo é um superpoder, sabe? Tipo, você para pra pensar no sentido de que é uma percepção completamente diferente, assim, do que eu vejo, por exemplo. Então, nesse senso de diferença. Cristina comentou que quando a pessoa morre, a dor para. As pessoas só iam aprender a matar de modo mais eficiente. Já aconteceu, né, na história. Quando eu vi isso aqui, você comentando, eu pensei, é isso mesmo, né? O ser humano é isso. É isso. É por isso que eu falei que não ia dar certo para todo mundo, porque o ser humano consegue ser ruim em qualquer situação. Se ele já tem essa coisa, já entendeu? Olha lá! Gostei. Olha ela! Essa essência, né? Essência do mal. Você tá falando muito de essência. Então, mas eu gosto de que o livro, ele o tempo inteiro puxa a gente pra isso. Pra gente, tipo, e aí, existe a essência do mal no ser humano? O ser humano é mal ou meio que corrompe? Todas aquelas viagens lá que a gente aprendeu na escola. Mas assim, entrando nesse ponto, eu acreditei até muito tempo de que o ser humano tinha as duas coisas. Ele escolhia, ou a situação que escolhia, a tendência que ele ia tomar. Eu acho que, assim, a crença em si, ela não é um problema. Né? O problema é o que a gente faz com ela, né? Atitude. É a atitude. Tipo, porque é isso, assim, não tem nada neutro, né? Até quando a gente para ver o mundo só através da ciência, supostamente objetivamente, também não é, né? Assim, nada é 100% isento. Então, a grande questão é o que você faz com essa ideia, né? A única coisa que eu tenho receio dessa essência, assim, é dessa forma como ela pode ser usada, né? E que aí começa aquela coisa assim, fulano de tal, ele é assim porque ele nasceu assim, desse determinismo mesmo, né? Sim. Que isso é muito usado contra a gente, por exemplo. Sim. Mas no caso do Kate... Mas ele, sabe? Também a Bruna está comentando aqui que tinha muita criança lá em Robledo, de fato, né? E aí tem aquela reflexão da Lauren, né? Tipo assim, velho, como é que alguém no mundo desse ainda quer ter filho para viver numa situação tão precária, de fato.
Mas eu acho que no caso das mulheres, elas viam os homens ter filhos com aquela pessoa, talvez um jeito de proteção, né? Sim, sim. Que é uma coisa muito parecida com o que a gente vive, né? Assim, vai ter, muitas vezes, né? Ter um filho como uma forma que, tipo, dentro da estrutura tradicional é vista, né? Como uma fonte, uma família estruturada, assim, assado, né? Mas, enfim, eu acho que é legal também colocar que a Lauren, eu não acho que ela seja muito de julgar, né? Eu acho que ela percebe que isso existe e aí ela percebe que é uma escolha que ela não quer, assim, é uma coisa que ela não quer na vida dela. E eu acho isso muito legal também, porque assim, ela julga muita coisa, mas acho que nesse sentido ela só julga a ignorância, não a escolha das pessoas, né? A Bruna comentou que... Opa, aparece? Ela comentou que ficou muito abalada com o que aconteceu. A história da Bruna. Da Amy? Daí. Eu lembrei dela. Eu fiquei. Eu lembro que a Bruna falou assim, não, a Amy eu acho que ela é a esperança. Eu fiquei assim... E eu me segurando na outra live. Nossa, pensando, meu Deus, que ilusão que essa pessoa tá. Oh, meu Deus, olha. Não é hoje. Não é hoje. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Eu me insisti bastante. A Isa comentou que se mostrar forte o tempo inteiro já não seria em si uma fragilização ou desumanização da personagem? Sim, com certeza. Eu acho que é até por isso que é muito realista, assim, a meu ver, é muito realista a maneira de tratar ela como uma pessoa que tenta ser forte ali para superar tudo, mas ela tem toda uma profundidade psicológica e também de erros, assim, tipo, ela se equivoca em muitas coisas, a maneira como ela se relaciona com as pessoas, a maneira como ela começa a se relacionar com o marido dela, enfim, muitas coisas ali que mostram que no final das contas ela é uma pessoa que poderia ser descrita, se o autor não fosse uma mulher negra, por exemplo, se a autora não fosse, eu acho que ela provavelmente seria extremamente desumanizada. No caso, eu acho que ela é muito mais um símbolo de que a historicidade dessa necessidade de mulheres negras serem fortes para sobreviverem, isso ainda é um fato, assim como o sexismo também é um fato naquele mundo. Eu vejo mais por aí. Eu vou pegar mais pesado, sabe, Anne? Se fosse outra pessoa que não fosse uma escritora negra, provavelmente ela já teria sido violada. Assim, nos primeiros capítulos, assim, já teria acontecido algo de violência. É duro de falar isso, mas provavelmente já teria acontecido alguma coisa com ela desse tipo, que ativaria o gatilho dela de sobrevivência, sabe? Eu acho que no meu coração mesmo eu sinto isso. É o que a gente tá falando em alguma outra live, né? De que, por exemplo, o estupro é muito usado como uma coisa de superação da personagem, que é um negócio horrível. Não existe superação nisso, não existe você, assim, totalmente errado. Sim, e mulheres podem tirar força de viver de vários lugares, não precisa ser disso. Enfim. Não é a única fonte. A Ina comentou que ela se percebia num lugar de fragilidade e ela tinha que se preparar no mundo que o pessoal estava em negação. Ela vai sobreviver porque está num lugar que ser frágil ou passiva não é uma opção possível. Não é mesmo. De jeito nenhum. Tinhoso comentou, chorei na parte que ela diz que o objetivo da Semente da Terra é criar raiz entre as estrelas. Mostra que ela não limitou os próprios sonhos, expectativas, apesar de tudo que se passa no mundo. Muito lindo. E entra naquilo que a gente estava comentando no começo da live, né, sobre a importância do afrofuturismo. Enquanto as pessoas acham que só vai resolver o problema do mundo que a gente vive com revolução, eu gosto sempre de enfatizar que a revolução ela começa no nosso imaginário, ela começa na nossa mente, né? Porque não adianta você resolver o problema econômico e você ter ali um imaginário ainda de que alguns trabalham e outros se divertem, né? Com certeza. Eu também fiquei bastante emocionada com essa parte, mas ainda uma parte que me tocou ainda mais foi quando ela explicou por que Semente da Terra, né?
E aí explicou sobre uma planta, uma flor, alguma coisa assim, de que ela tá ali estável, né, imóvel, mas ela arruma formas de se espalhar pelo mundo por conta própria, né, de criar raízes em outros lugares e tal. Então, passou muito, de novo, essa coisa da esperança de, por exemplo, você olha para uma planta e você não imagina todo o potencial que ela tem de seguir em frente, de sobreviver. E do quanto ela pode formar uma rede. Então, tomei isso para mim, assim, de que a gente também tem que ser essa semente, assim. Que eu vou guardar no meu coração. A Ina comentou que total, assim, como se só o fato de ser homem fosse proteger eles, né? Eu acho que ela tá falando sobre aquela hora que a gente tava falando dos carinhas, da toxicidade. E você percebe que é uma coisa assim, é o que eles estão presos ali, né? Eles morrem de medo de descobrir que não é isso. Que é engraçado. E assim, também vale lembrar que, assim, Robledo tem ali o bairro murado e, no final das contas, todo o poder, toda a toxicidade deles ali dentro se cria, mas no mundo real chega né, que é o que aconteceu com o pai da Lauren, né? Ele cantava muito de galo lá dentro da casa dele, mas aí chegava no mundo exterior. Também acho que isso é um comentário social interessante. Mas enfim. Enfim. Tinhoso comentou que... calma. É uma resposta para o Tinhoso. Ah, tá. Começou a viajar quando leu isso. E ainda pensa em ir para outros planetas. Isso é muito bonito, né? De fato, é uma coisa que... E aí também, mas ao mesmo tempo que é muito bonita, também um ponto para a gente pensar a gente precisa mesmo ir para um território outro, que é um território que talvez tenha outras pessoas e que a gente não perguntou para essas pessoas se elas gostariam que a gente fosse. Será que na nossa cabeça só existe essa lógica colonial? Só existe esse modo de se relacionar? Porque, querendo ou não, mesmo que nós, que sejamos pessoas negras, ou pessoas racializadas de modo geral, mesmo que a gente não tenha criado o colonialismo, a gente já está com esse malware rodando na nossa cabeça. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado para a gente não virar o que a gente mais, né, detesta. Então, eu acho muito bonita essa ideia da Lauren de querer se expandir, mas ao mesmo tempo eu penso, bom, vamos conversar mais sobre isso, né? Antes da gente se jogar no mundo. E ao mesmo tempo, para mim, também tem uma visão pesada disso, de que o universo que ela vive tá tão ruim que não dá mais para ficar, ela precisa encontrar outro lugar, as pessoas precisam encontrar outro lugar, sabe? Meio Aui, assim. Isso é um fato, né? Porque, tipo assim, se a gente for fazer um paralelo histórico, tipo, sei lá, pessoas negras dos Estados Unidos estão indo pro Canadá, que é o novo mundo para poder reviver ali, né, na época da escravidão, por exemplo. E aí, agora, nessa nova escravidão, a fronteira foi através, tipo, né, tá mais distante, que é o universo. Mesmo assim, eu ainda acho que precisa ter uma conversa mais séria com a Lauren, porque ela é uma pessoa muito religiosa pra gente poder, né, algo assim. Sem querer falar da religiosidade das pessoas, mas é sobre a ética, né, não é sobre a religiosidade que eu tô falando. A Cristina tá comentando que acha que é mais a ideia de que a religião dela vai pegar e quando colonizarmos outros planetas, a palavra das sementes da Terra vai ir junto. Exatamente. Essa que é a questão que eu tenho com a semente da Terra. Como filosofia é muito interessante, mas se você parar para pensar nela como questão mais religiosa, começa a ficar meio problemático. Meio universal? Dá a entender que sim, porque ela fala disso no momento em que está triste pelo fim do programa espacial dos Estados Unidos, diz o Tinhoso. E a Bruna também comentou que não conseguiu sentir muita pena do Kate. Eles me lembrou muito meus tios. Todo mundo tem um Kate na família, gente, né? Infelizmente. E aí eu acho que o grande ponto é mais esse. A gente não se conecta emocionalmente com essa pessoa, mas a gente precisa ter uma força ética que nem a Lauren, né? Tipo, de que aquela pessoa ainda é uma pessoa, né? Pior que todo mundo tem mesmo. Tá pensando bem aqui.
A Cristina sentiu pena como ele morreu, mas não por ter morrido, até que ele durou muito lá fora. Sim. Ele durou realmente, assim, quando ele ia, aí voltava. Aí, voltou de novo, né? Aí, quando, de fato, ele durou demais, pela arrogância dele. A Bruna comentou que a mãe também passa muita mão na cabeça, de fato. E essa talvez seja um grande comentário também sobre a Lauren e ele, que a Lauren não teve ninguém para passar a mão na cabeça dela. Dani, se você tava... Não, é que eu tô tentando banir uma pessoa aqui. Ah, tá. Só um minutinho. Eu vi isso, por isso eu fiquei meio tipo, o quê? É que assim, eu não sei se a Débora tá aí, eu ia pedir pra ela, porque eu tenho que entrar no painel de moderação pra poder fazer isso. Gente, mas assim, voltando ao assunto, eu li o comentário da Bruna falando da morte da Emily, né? Da Amy, tipo, ali, a Lauren, o que me chocou e tipo, me deixou muito assim comovida com a situação também, além de ser uma morte de uma criança de 3 anos, é que ela descreveu em poucas linhas toda a vida e a situação de uma criança de 3 anos. E aí você fala assim, putz, ela nunca teve chance. Mesmo, ela nunca teria chance. sim, E aí você fica, meu Deus, sabe? sim. Só um instante que eu vou... Cadê? Chios comentou que o Kate representa bem como a gente pode idealizar a transgressão e a violência quando estamos sujeitos a uma rotina de abusos. Sim. Uhum. Você acaba achando que é só daquela forma que o mundo funciona. E é engraçado como ele tinha também essa coisa de achar que ele sabia mais do mundo que os outros, né? Ele voltou para casa e, você não sabe como é lá fora, né? Eu tive que roubar e, né, possivelmente matar alguém porque o mundo lá fora só os fortes sobrevivem. Esses papos assim. Né? Sim. E a Gabi tá comentando que não dava para se conectar com ele. Assim, realmente, eu acho que no primeiro momento a gente fica naquele esforço de querer entender o lado dele e tudo mais, mas assim, não funciona, né? Sem condição. Ele é absurdo. Eu fiquei com o coração partido, assim. Porque ele é uma pessoa, não porque ele é o Kate, tipo... Pela pessoa mesmo, assim, eu não... Apesar de se eu falar assim, eu senti o que aconteceu com ele, não pelo Kate, mas por ser uma pessoa... Eu seria hipócrita, eu não consegui sentir. Eu não consegui ter essa conexão com ele a ponto de sentir a morte dele como eu sentia da Emily, entendeu? Da Emily, eu não... Estaria sendo muito hipócrita se eu falasse o que eu senti. Sim, ele é bem absurdo, de fato. Mas eu fiquei chateada com o modo também, assim, porque acho que não precisava, mas ao mesmo tempo é aquela coisa. Você planta e você colhe, né? Porque ele podia ter ficado de boas, né? Podia. Aquela coisa assim, ele tinha um privilégio que muitas pessoas não tinham, né? Uhum. O engraçado é que a Lauren, ela meio que pagou pela morte dele também, né? Porque a madrasta dela começou a ficar, né? Mas eu senti que foi uma coisa assim, de que ela já tinha esse sentimento e aí ela extravasou nessa hora, sabe? Sim. Sim. Deixa eu ver mais aqui. Porque apesar disso, a escolha é pessoal. Tem trechos em que Deus pode ser salvação e veneno. Sobre a parte da semente da terra que a gente estava comentando. E a Isa comentou que no livro há um exagero, mas algumas pessoas se colocam muito no lugar das outras, tipo a gente que vê outras pessoas passarem mal e passam mal junto, passa mal sem dor física, no caso. Então, nesse sentido, realmente, total.